como já foi dito, vamos continuar no nosso estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje iniciamos o capítulo 2, os 3 primeiros versículos. E neste reinício e nesta continuação agora no segundo capítulo, eu gostaria de vos dizer, meus irmãos, que vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era mais ou menos o inglês daquela época, não é? E há uma palavra na língua grega que muitas vezes é negligenciada, mas que é extremamente importante e está traduzida no nosso texto de hoje. A palavra grega é un, que o nosso texto traduz no versículo 1 pela palavra pois. Ou também está traduzida por portanto, ou assim, ou desse modo. E esta partícula adverbial sinaliza uma relação muito importante, a relação entre o que está dito antes e o que vai ser dito agora, na continuação do texto de Pedro. Não nos esqueçamos, lembramos aliás, que quando a Bíblia foi escrita, quando o Novo Testamento foi escrito, quando a carta de Pedro foi escrita, originalmente, não havia divisões nas cartas, não havia, nem nos Evangelhos, nem coisa nenhuma, não havia capítulos, nem versículos. A primeira vez que surgiu uma divisão por capítulos surgiu no século XIII depois de Cristo. Talvez é muito tarde, há 800 anos, se quisermos. E só em 1551, um editor francês, um tipógrafo, que imprimiu a Bíblia em francês, o Robert Stephanus, ele introduziu versículos para ser mais fácil de encontrar. E, portanto, às vezes nós encontramos isso. Há uma leitura, há uma lição, um texto, no capítulo 52 e 53 de Isaías, está muito mal postado, isto é, continua de um capítulo para o outro e não está ali o capítulo, mas enfim, isso não é importante. Nós sabemos é que os destinatários originais destas cartas, dos Evangelhos, dos textos que estão nas nossas Bíblias, a maioria das pessoas não sabia ler e nem tinha acesso fisicamente ao texto. E, portanto, a maior parte das vezes, as cartas que eram distribuídas na igreja, quando Pedro escreveu às igrejas da Ásia Menor, recorde-se da Bitínia, que ele diz até no início, essas cartas eram lidas na congregação e as pessoas ouviam. Não havia separações entre capítulos e versículos, portanto, estavam a ler tudo de corrida, não é? E aquilo que nós sabemos é que, de facto, o capítulo 1 de Pedro, da primeira de Pedro, e o capítulo 2 estão perfeitamente unidos, e a coisa que Pedro, nas nossas versões, a última coisa que ele fala no capítulo 1 é da imutável palavra de Deus, da boa nova que não muda. E agora ele vai falar de outra realidade, e vai falar de uma vida que tem um princípio, tem um fim, mas uma vida que também passa pelos estágios de crescimento que as crianças têm, nomeadamente. Daí nós podemos intitular essa mensagem como crianças recém-nascidas. Agora, nós sabemos que o Evangelho, a imutável palavra de Deus de que Pedro fala no final do capítulo 1, particularmente o Evangelho, é pelo favor condicional, incondicional de Deus, pela sua única graça, aquilo que nos leva a crer. E assim nós somos trazidos, após o crer, trazidos para uma nova vida. Nós cremos, porque sim, porque somos eleitos, sem dúvida alguma. E somente pela graça nos foi dada a verdadeira fé. E em Cristo nós temos uma herança que é imperecível, que não acaba e não se desvanece. Agora, com essas magníficas bênçãos da parte de Deus, vêm também obrigações muito concretas e definidas. Os mais antigos teólogos reformados que falaram da teologia da aliança, da teologia da doutrina do pacto, chamavam-nas de condições, ou por vezes até chamavam de estipulações. Estipular é colocar condições. Ou seja, a nossa resposta à misericórdia de Deus, ao perdão de Deus, a nossa resposta deve ser apropriada em função daquilo que nós temos recebido. Alguns teólogos da Idade Média falavam de que, de facto, a santificação era tornar-se quase gracioso perante os olhos de Deus. E embora nós possamos pensar isto dessa maneira, de facto está errado. Nós somos santificados porque, na medida em que somos aceitos por Deus, a sua obra continua em nós e nós vamos crescendo em santidade. Há, no entanto, condições. E essas condições da aliança da graça
essas condições também vão ser faladas e vão ser entendidas por nós neste processo gradual de crescimento espiritual em que nós nos encontramos como os irmãos da Ásia Menor naquela altura também. Nós vemos, portanto, no capítulo 2 de Pedro, os versículos 1 a 3, que diz o seguinte: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Pai, ajuda-nos a entender a Tua vontade, Senhor, a compreender a Tua palavra e que ela possa realmente fazer sentido em nós e produzir efeito em nós que somos Teus filhos, a nós que Tu nos compraste. Nós Te exaltamos e bendizemos e agradecemos desde já a assistência do Teu Espírito Santo em nossas vidas. No nome de Jesus nós clamamos. Amém. Amém. Versículo 1. É preciso deixar de lado. E essa expressão, deixar de lado, é curioso porque é uma expressão que até não o apóstolo Pedro, mas o apóstolo Paulo usou várias vezes. E lembra aquela história de abandonar, despir-se do velho homem. Paulo fala muito disso, não é? É o mesmo verbo que Paulo usou em Efésios 4, 22, quando ele diz que quanto ao trato passado vos despojeis, é a mesma palavra, o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E também ainda, em Colossenses, Paulo também usa a mesma palavra quando ele diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Portanto, o que nós temos aqui é o entendimento de que, à luz de tudo o que nós recebemos em Cristo, as nossas vidas devem ser marcadas pelo abandono, pelo despojamento de padrões de vida que nos marcaram antes de nós conhecermos a Cristo. E agora que temos uma nova vida, nós temos de ser levados à verdadeira fé e, por meio da fé, ser unidos a Cristo pelo Espírito Santo. Agora, nós já estamos habitados pelo Espírito. E, coletivamente, nós somos o templo santo de Deus. Mais tarde, nesta primeira carta, no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Pedro escreve: se pelo nome de Cristo sois vituperados, isto é, ofendidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, e quanto a eles é sim ele blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. E portanto, nós devemos, pela graça de Deus, refletir esta realidade. Nós temos que perceber que fomos libertos do mal, e este é um texto, é um termo, aliás, grego genérico, que abrange todos os tipos de miséria e de sofrimento. Jesus usa a mesma palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Jesus até ensina: olha, basta cada dia o seu mal. Lembram-se da expressão que ele usa? É exatamente isso. Em Atos, capítulo 8, essa mesma palavra é traduzida por iniquidade. É ligada a mal com iniquidade. E em Coríntios, 1 Coríntios, é combinada com malícia. É mal, malícia e iniquidade. E tudo isso caracteriza o velho fermento de que nós estávamos possuídos. O velho homem, a velha mulher, que de facto faziam um tipo de vida e tinham um tipo de vida antigo e que Deus muda em nós. E é isso que Pedro está a dizer aqui. A nossa vida antiga, porque é que foi caracterizada? Quais foram as características da nossa vida antiga? Olha, aqui diz no versículo 1, malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações, tudo coisas boas, não é? E Pedro está dizendo: olha, engano, e é curioso, há certas palavras que fazem soar alguma coisa no final. Em grego, a palavra engano é a palavra dolon, que é a palavra dolo em português, que é um dolo, é um mal, não é? Que é feio. Ou fingimentos, é a palavra hipocritas, isto é, hipocrisia. As palavras quase foram transliteradas para a nossa língua. Inveja, uma palavra que não tem nada a ver com português, mas curiosamente, murmurações é uma palavra grega que é katalalias, isto é blá 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 blá. É exatamente isso, significando que de fato é abrir a boca e falar demais. Agora, Pedro está a falar de várias coisas que resultam em pecados da boca, do coração para a boca. E não se esqueçam de uma coisa curiosa, é que com Jesus nós somos confrontados no Evangelho com as polémicas de Jesus com os fariseus. E lembram-se, os fariseus estavam tão preocupados com aquilo que os discípulos faziam, se lavavam as mãos, se não lavavam as mãos, se lavavam os pés, se estavam bem vestidos. E Jesus até diz em Mateus 15:11, aquilo que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, não é? É aquilo que nós produzimos. O que sai é o produto do nosso coração,
o que sai é corrupto e mau, porque por natureza, longe do favor de Deus, em Cristo, os nossos corações são maus e cheios de corrupção. Nós deturpamos a verdade. Vocês acham que é só os políticos? Não. Todos nós fazemos isso. Todos nós, em maior ou menor grau, deturpamos a verdade, fingimos até ser o que não somos. Desejamos para nós mesmos o que Deus deu aos outros. Inveja. Lembra-se que Pedro fala de invejas? É um dos mandamentos, não é? Não cobiçar. Falamos contra os outros para o nosso próprio ganho. Ou seja, ofendemos e, de fato, até às vezes, blasfemamos e fazemos algo contra os outros. Mas agora, como estamos em Cristo, diz Pedro, agora já não somos assim. Temos que deixar todas essas coisas que tenham parte da nossa natureza. Esses padrões antigos já não podem ser os nossos padrões de hoje em dia. Nós somos novas criaturas. Devemos reconhecer isso e devemos arrepender-nos deles e procurar com todas as nossas forças livrar-nos deles. Daí, essa primeira parte da nossa meditação tem sido chamada de vamos lá deixar de lado, vamos abandonar, porque não faz sentido. Somos novas criaturas. Mas essas novas criaturas são ainda criancinhas. E eu já vi ler este versículo e entender este versículo como profundamente negativo. As pessoas não crescem. Os crentes não crescem espiritualmente, continuam criancinhas. Pode-se ler assim, não é? Crianças recém-nascidas. Mas também pode ser lido de outra maneira. É que com crianças recém-nascidas nós temos a hipótese de crescer. Temos a possibilidade de amadurecer. O que é que Pedro diz? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, o versículo 2 diz, desejai, que não está ali bem escrito, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Não há contraste mais nítido, meus irmãos, do que entre o tipo de corrupção que Pedro acabou de descrever no versículo anterior e a inocência de uma criança. Sim, nós dizemos que as crianças são inocentes, não é? Às vezes. Às vezes não são tão inocentes quanto isso. A verdade é que Pedro está a apelar para a nossa experiência comum, dizendo, olha, como crianças, vamos lá crescer e vamos deixar. Todos sabemos, Pedro sabia também, que todos nós estamos sujeitos à depravação humana e essa depravação não aparece unicamente nos adultos. As crianças também têm. Elas são tão filhas de Adão como nós. Tão caídas como nós. Todos nós nascemos filhos de Adão, não diz Romanos, capítulo 5. Nós somos concebidos em pecado. O salmista, no Salmo 51, diz, eis que a iniquidade foi formada e em pecado me concebeu minha mãe. Isto não é nenhum pecado original, isto é o pecado de natureza humana que está aqui em questão. E por natureza, como Paulo também diz no capítulo 2 de Efésios, estamos mortos em pecados e delitos. É a nossa condição. Crianças, às vezes não dizemos, os bebés não têm dolo, os bebés não desejam mal, não planeiam conseguir nada, não contam mentiras. Quem tem filhos sabe perfeitamente que chega um ponto em que eles testam os pais. Certo? Vai lá. Todas as crianças fazem isso. Vêem até onde dá, não é? E se dá, continuam a existir, porque é mais um bocadinho. As crianças, às vezes são apresentadas como o contrário daquilo que nós vivemos como adultos. Mas como Pedro diz, como bebés recém-nascidos, as nossas novas vidas devem ser marcadas por um forte desejo do leite genuíno, diz no versículo 2, não falsificado, não enganoso. E é a mesma palavra, é o oposto do engano. O leite genuíno é o leite que não traz dolo. Se nós pegarmos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e também em Hebreus 5, nós lemos dois momentos nas Escrituras em que leite é quase uma imagem, é o que a gente chama uma metáfora para o ensino bíblico. A gente tem que se alimentar, não é? Além disso, nesses casos, as congregações era suposto acontecer lá na Ásia Menor, como é suposto acontecer no nosso meio. Era suposto as congregações terem ultrapassado a sua pequenez, a sua insuficiência e terem amadurecido. E neste caso, porém, eu penso que não se trata de uma crítica, mas de um símbolo daquilo que substituiu os nossos antigos desejos. Para que é que serve o leite? Não se diz que é bom amamentar as crianças, é para ajudar as crianças a criar defesas e a crescer saudavelmente. É um instinto básico de uma criança, beber. É também, não sei se posso dizer isso, porque eu não sou mulher, mas vocês, minhas irmãs, sabem isso perfeitamente. Se é ou não verdade que há um instinto maternal que leva ao amamentar os filhos. Como esses que receberam uma nova vida, nós temos de ter este instinto também de beber para crescer no Senhor.
E o propósito disso é que, sendo alimentados com o produto puro da palavra, nós podemos crescer para a salvação. E esta frase acontece várias vezes na Bíblia. Olha, acontece com Paulo e Barnabé. Em Atos, capítulo 13, nós lemos o seguinte: o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até ao confim da terra. Ou seja, Deus deu uma missão a quem? Paulo e Barnabé, com um objetivo. Qual o objetivo? Levar à salvação. Conduzir para a salvação. Aliás, em Romanos 1,16, Paulo até diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de tudo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. O objetivo, qual é do Evangelho? Levar à salvação. A oração do próprio Paulo pelos seus conterrâneos, em Romanos 10, ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para quê? Para a salvação de Israel. Paulo desejava isso. Também, nós sabemos, e a palavra de Deus ele diz também no versículo 10, desse mesmo capítulo 10, que visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Salvação é a parte integral de tudo isto. E a verdadeira tristeza pelo pecado e o arrependimento são para a salvação. E nós lemos isso em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pedro já usa essa expressão, está no capítulo 1, versículo 5, quando ele diz que mediante a fé estás guardado que mediante a fé estás guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós somos protegidos pelo poder de Deus, através da fé, para quê? Para a salvação. Nestes e em outros casos, essas circunstâncias, ao longo da santificação que o Espírito Santo está fazendo, são para a nossa salvação. Eles não são instrumentos. As circunstâncias não são instrumentos de salvação. Pedro já disse isso, quando ele escreve que a salvação é por meio da fé, mediante a fé. Mas fazem parte do processo de libertação dos efeitos da queda e do pecado, enquanto nós, como estrangeiros e peregrinos, peregrinamos neste mundo em direção àquele outro mundo que nos espera, em direção ao céu. E Pedro continua, versículo 3. Ele diz: se já provastes que o Senhor é benigno. E Pedro está continuando na sua conversa. E o que é que ele diz? Somente alcançam a salvação aqueles que provaram. Provar não é no sentido de estar, é deglutiram, já saborearam a salvação, a bondade do Senhor. E de facto aqui nós estamos numa outra realidade que não é aquela mesma imagem que temos em Hebreus 6. Neste caso, em Hebreus 6, havia aqueles que eram membros da aliança e participantes externos na administração do pacto da graça, os sacerdotes, os levitas, aquela gente desempenhava toda uma função. Mas neste caso, aqueles que provaram são aqueles que receberam uma nova vida, foram regenerados e receberam o dom da verdadeira fé. Aqueles que participam na administração visível da aliança da graça, sem vida nova e verdadeira fé, é como se nós pudéssemos dizer que participam nos acidentes, mas não na substância. Há tanta gente que aparentemente participa desta nova vida, mas é exatamente isso, aparentemente. É o engano e é o fingimento. Há um senhor, um teólogo do passado chamado Caspar Olevianos, que viveu no século XVI, é um dos autores do Catecismo de Heidelberg, vocês sabem, é o Catecismo, já veremos muitas vezes. E ele escreveu uma obra inteira sobre essa distinção entre a substância e a aparência, os acidentes que ele chamava. E na verdade ele até começou essa obra refletindo sobre um texto não do Novo Testamento, mas sim do Antigo Testamento, um texto que nós conhecemos muito bem, Jeremias 31. Vocês recordam-se dos versículos de Jeremias? Diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. E continua Jeremias: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei
dos seus pecados. Aquilo que está aqui referido em Jeremias é o estado a que nós devemos chegar. Maduros, já não bebendo leite no sentido de ser comida muito simples, mas sim já capazes de digerir o verdadeiro Evangelho. E nós vemos aqui o cumprimento das promessas feitas a Abraão. O momento em que a vontade de Deus vai estar realmente no interior. Aqueles que receberam uma nova vida são justificados, são santificados somente pela graça, somente pela fé. E no fundo, aqueles que receberam uma nova vida, já não são crianças, mas estão crescendo, esses têm realmente as coisas que estão aqui prometidas em Jeremias 31. Agora, aqueles que só o têm isso exteriormente são os hipócritas. Vocês sabem que a palavra hipócritas em grego é uma coisa curiosa, porque a palavra significa máscara. Eu já achei uma vez disse isso. Que a máscara, no teatro grego havia duas máscaras. Os atores tinham máscaras. Tinha a máscara da comédia e a máscara de tragédia. Uma que ri e uma que está triste. Mas aquilo são faceadas, não são o ator em si próprio. E no fundo a hipocrisia é isso, é parecer uma coisa que se não é. Os hipócritas, aqueles que não atingiram ainda essa realidade, embora professem a fé no exterior, na verdade não têm as coisas prometidas por Deus, porque lhes falta uma coisa essencial, a nova vida e o dom verdadeiro, o dom da fé verdadeira, e estes só pertencem a Deus para dar. Pedro está se calhar a falar, não sei se será isso que ele está a dizer lá no versículo 3 do capítulo 2, quando ele diz: se já provastes que o Senhor é benigno. Se calhar ele está a pensar no Salmo 34, versículo 8. Vocês conhecem o que diz o Salmo 34, versículo 8? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Esse provai e vede é quase uma comida. Nós podemos saborear de facto que o Senhor é bom. E na tradução do Antigo Testamento feita na língua grega, a palavra pertence à mesma família do verbo que Pedro usa aqui. O crente conhece o Senhor intelectualmente, racionalmente, sem dúvida alguma, mas também tem que conhecer o Senhor experiencialmente, através da sua experiência. E nesta manhã, nós falávamos disso, quando o John Owen falava da necessidade de comunhão, não era uma necessidade de comunhão teórica, é uma necessidade de comunhão íntima, concreta e real. O crente conhece o Senhor intelectualmente, racionalmente, mas também experiencialmente. Não precisamos escolher entre os dois, nós temos é que ter os dois. O crente sabe por experiência própria que o Senhor é bom. Como é que eu sei que Deus é bom? Porque eu tenho sentido essa bondade, essa benignidade na minha vida. Não é porque alguém escreveu, é um saber, como disse o Luís Vaz de Camões, um saber de experiência feito. Camões diz a palavra curiosa, um saber de experiência feito. O que é isto? Se não a experiência que nós temos do que de facto Deus é. O crente sabe que o Senhor é bom, o que frequentemente nas Escrituras hebraicas surge como a resposta do povo de Deus à sua aliança, à sua presença. Por outras palavras, o crente sabe que Deus cumpriu a sua promessa de estar connosco. Essa promessa que está em Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, quando no final do versículo o profeta Jeremias diz, da parte do Senhor: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Ou seja, meus irmãos, não estamos realmente, e esse estudo sobre a primeira carta e a segunda carta de Pedro vão mostrar-nos isso, não estamos realmente numa difícil jornada, todos nós, numa difícil jornada rumo à cidade celestial, mas o Senhor está connosco ao longo do caminho, e Ele nos está dando capacidades, Ele está chamando para abandonarmos as corrupções que costumavam caracterizar a nossa antiga vida e nos prepararmos para sermos libertos da ira vindoura. O Senhor nos deu nova vida. Ele deu-nos nova e verdadeira fé. E até nos deu o doce e puro leite das boas novas. Vamos, portanto, meus irmãos, aprender com a palavra e vamos recebê-lo com fé. E deixar que isso nos alimente e sustente à medida que caminhamos. Mas, meus irmãos, nunca nos esqueçamos de uma coisa. Eu, neste momento, posso ser um bebê espiritual. Mas o meu destino, preparado pelo Senhor, não é que eu permaneça um bebê espiritual. O meu destino e o vosso destino é sermos crentes maduros no Senhor. Bebermos o leitinho até chegarmos ao bife com batatas fritas, ou feijão com ovos. É isso, tão simples quanto isso. Se nós persistimos no leitinho,
Se uma criança, no seu processo de crescimento, até aos 10 anos, só beber leitinho, como é que ele vai ficar? Forte para caramba, não é? Não. Vai ficar com raquitismo e outras coisas que tais. Portanto, a natureza explica isso porque a natureza é a obra do próprio Deus. Nós constatamos isso à nossa volta, nós não podemos permanecer como estamos. E às vezes a tristeza, meus irmãos, é que nós olhamos em volta e o que vemos ainda são cristãos intelectualmente e emotivamente e emocionalmente e de fé muito fraca nesse aspecto, porque não cresce. A jornada é difícil, meus irmãos, o caminho para o céu é difícil, é trabalhoso, é garantido pelo Senhor, mas a garantia que Ele dá também implica que nós nos saibamos acomodar a Ele. E o nosso Deus não nos vai permitir nunca permanecer crianças. Não faz parte do plano. Ele o diz na sua palavra. O plano dele é que nós sejamos realmente os filhos e filhas que Ele comprou com o seu precioso sangue na pessoa maravilhosa de Jesus. E, portanto, meus irmãos, se é que nós entendemos o que a palavra de Deus diz, como vimos aqui na primeira carta de Pedro, vamos lá deixar o que éramos. Vamos lá abrir mão. Vamos despojar-nos. E, acima de tudo, vamos desejar ardentemente, como crianças novamente nascidas, esse leite racional não falsificado, para que possamos realmente crescer. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Amém. Amém.